Quadrado preto pequeno. Após saírem devastados da Primeira Guerra, principalmente com as medidas adotadas com o Tratado do Versalhes, que a Alemanha teve que ceder territórios para a França e pagar indenizações aos vencedores que chegavam ao equivalente a 33 bilhões de dólares. Quadrado preto pequeno. Isso contribuiu para que a Alemanha vivesse uma crise sem precedentes, inflação galopante, altas taxas de desemprego e dívidas externas crescentes. Quadrado preto pequeno. O aprofundamento da crise favoreceu o crescimento dos ideais socialistas com seus partidos de um lado, quadrado preto pequeno de outro lado, abriu caminho para partidos que prometiam soluções rápidas e mágicas. Quadrado preto pequeno. Um desses partidos era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, conhecido como Partido Nazista. Quadrado preto pequeno. Esse partido admitia em seus componentes o ex-cabo Adolf Hitler. Quadrado preto pequeno. Hitler ganhou notoriedade por seus grandes e polêmicos discursos contra o Tratado de Versalhes. Rivais políticos e especialmente contra os marxistas, comunistas e os judeus. Quadrado preto pequeno. Culpava os liberais pelas condições humilhantes em haviam deixado a Alemanha. Quadrado preto pequeno. E por meio do nacionalismo extremado expressava o ódio às democracias, tornando-se em pouco tempo um líder absoluto dos nazistas. O nazismo na Alemanha. Quadrado preto pequeno. Em 1920 o Partido Nazista criou as tropas de assalto, encarregados da segurança do partido e eliminar fisicamente seus adversários. Quadrado preto pequeno. 3 anos depois, Hitler tenta dar um golpe de Estado em Munique, sem sucesso. É preso e na prisão produz um livro com suas principais ideais. Quadrado preto pequeno. Dentre elas estavam a superioridade da raça ariana, a necessidade de um espaço vital e o antissemitismo. Quadrado preto pequeno. Desde 1925, a Alemanha era governada pelo general Paul von Hindenburg, que com a ajuda do capital estadunidense colocou em prática um programa de recuperação econômica fortalecendo a democracia no país. Quadrado preto pequeno. Porém, com a crise de 1929, a situação se altera profundamente, provocando queda na produção, inflação, desemprego, fome e falta de esperança. Quadrado preto pequeno. A taxa de desemprego nessa época chega a 1/3 da população total de trabalhadores no país. Hitler no poder. Quadrado preto pequeno. Esse cenário deprimente fez com que Hitler se tornasse o salvador da pátria, ganhando a simpatia de militares de alta patente e de grandes empresas. Quadrado preto pequeno. Em 1933, Hitler assume o cargo de chanceler, chefe de governo, na Alemanha. Quadrado preto pequeno. No mesmo ano, nas eleições parlamentares, os nazistas conseguem eleger maioria no parlamento, aproximadamente 44%. Quadrado preto pequeno. No poder, Hitler instaurou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Quadrado preto pequeno. Os nazistas queimavam livros, demitiam democratas e comunistas de seus empregos e perseguiam judeus. Quadrado preto pequeno. Em 1934, com a morte de von Hindenburg, Hitler assume a presidência e assume o título de Führer, guia, condutor. Quadrado preto pequeno. No governo Hitler não cumpre nenhuma de suas promessas, os salários ficam congelados,
Reforma agrária não acontece e os trusts ganham maior liberdade de agir. Quadrado preto pequeno pela afinidade de ideias. O nazismo alemão se alia ao fascismo italiano. Quadrado preto pequeno no campo econômico. O nazismo desenvolveu as indústrias de base, ferro, aço, máquinas, investiu em obras públicas e na indústria de armamentos, diminuindo o desemprego. Quadrado preto pequeno em 1938. Hitler substituiu vários comandantes militares e assumiu o comando das Forças Armadas, mostrando que suas intenções, ele queria entrar em uma guerra. Quadrado preto pequeno após a crise de 1929. A Espanha instaurou um governo republicano com orientação comunista que durou de 1931 até 1936, quando a Frente Popular retorna ao poder. Quadrado preto pequeno. Contudo, em julho de 1936, o general Franco, apoiado por simpatizantes do fascismo, tal como membros do exército espanhol, a burguesia conservadora e grande parte da classe média, além de setores da igreja, bem como pelo partido fascista chamado Falange, proferiram um golpe de Estado contra o governo de esquerda, apoiado pela URSS. Quadrado preto pequeno. Apesar disso, a tentativa de golpe teve de enfrentar as milícias de trabalhadores, dando início à chamada Guerra Civil Espanhola, que duraria até o ano de 1939. Quando o grupo nacionalista, Movimento Nacional, do general Francisco Franco vence o conflito e instaura o regime ditatorial franquista.